Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com os meus irmãos. Meus amados, hoje eu quero iniciar a nossa meditação lendo a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 9. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso, ó Pai, que Tu nos concede, por esse momento de meditarmos na Tua palavra. Eu quero te pedir no nome de Jesus, ó Pai, que Tu possa nos encher, que Tu possa nos iluminar pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós possamos passar o recado do Senhor aos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, eu te louvo e te engrandeço no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos estar lendo o capítulo 9 de Esdras. Nós vamos ler do verso 1 ao 15. Mas a gente pode estar pulando alguns versículos para a leitura ser um pouco mais rápida. Mas eu gostaria de ler com os irmãos esse capítulo, que diz assim: Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei entarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, meu Deus, e orei. Aqui Esdras orou ao Senhor Deus, dizendo: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobre até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, mas nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. O 10, meus irmãos. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda a terra. Por isso não deem as suas filhas em casamento e aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Passando agora, meus irmãos, para o 15. O Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de Ti, com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Meus amados irmãos, esta é a história do povo de Deus, do povo de Israel, né? Esta é uma história de recomeço. E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos meditar, sobre recomeço, né? Aqui nós observamos que Esdras, ele ora ao Senhor, reconhecendo que mesmo diante da desobediência do povo, né? Mesmo tendo o povo desobedecido ao Senhor, mesmo tendo o povo se afastado durante tanto tempo da sua palavra,
né, do culto ao Senhor, porque eles se contaminaram, se casaram com povos estranhos, né, se contaminaram. Então, mesmo assim, né, o povo de Deus teve uma oportunidade, teve uma chance, né, dada por Deus para recomeçar. Então, meus irmãos, depois de 70 anos exilados lá na Babilônia, né, Deus, ele deu ao seu povo uma oportunidade para recomeçar, né? E o Senhor faz tudo tão bem, porque ele deu todas as ferramentas para que eles pudessem recomeçar, né? Ele providenciou o material, ele providenciou a palavra de Deus, um sacerdote, né? Para ensinar a palavra de Deus, para restituir o culto, né? E providenciou também todo o material, né? A parte financeira para reconstruir, para recomeçar as suas vidas. Então, a história do povo de Israel é uma história de recomeço, né? E, irmãos, nós temos tantos outros exemplos de servos e servas de Deus que recomeçaram, né? Recomeçaram suas vidas, tiveram que recomeçar. Nós temos a história de José do Egito, que linda história de recomeço, né? Sobre recomeço. Nós temos Ruth também, né? Nós temos Jó, né? E nós temos tantos outros exemplos. Davi, né? Recomeçava várias vezes. Deus sempre dava chance para que Davi recomeçasse, né? E um exemplo que eu posso dar de Davi é que quando ele perdeu aquele seu primeiro filho, mais na frente, Deus deu o segundo filho, Salomão, né? Que foi uma grande bênção para o povo de Israel. Então, Davi, ele sempre estava recomeçando e sempre recomeçava com Deus, porque Deus dava-lhe a oportunidade, né? Então, meus irmãos, quando tudo isto acabar, né, este momento que nós estamos vivendo, muitos terão que recomeçar suas vidas, né? Tanto no que diz respeito ao material, como no que diz respeito também ao espiritual, né? E nós, povo de Deus, nós estamos também neste barco, né? Muitos de nós terão que recomeçar. E alguns, né, antes perderam a sua fé, dentro desta situação, pôde ter a oportunidade para recomeçar, né? Então, a vida, ela é assim. Ela é cheia de recomeços, né? E o Senhor nosso Deus, ele nos dá a oportunidade para recomeçar. Então, meus amados irmãos, o Senhor nosso Deus, né? Ele é o Deus que sempre nos deu essa oportunidade, né? Ele sempre está nos dando, constantemente, ele está nos dando a oportunidade de recomeçar, né? Todo dia a estrela da manhã brilha para nós. Meus irmãos, e por que o Senhor nos dá a oportunidade para recomeçar, né? Porque ele é rico em longanimidade, em benignidade, né? As misericórdias do Senhor e o seu amor e a sua justiça não têm fim. Meus irmãos, Deus, ele estabeleceu conosco uma aliança eterna, né? Uma aliança que não se quebra, uma aliança que não tem fim. Então, ele sempre nos dá a oportunidade para recomeçar. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Nós pecamos, né? E nós precisamos deste renovo nas nossas vidas. Então, nós devemos nos voltar sempre para o Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado, né? Para que Ele possa realmente fazer esta obra nas nossas vidas, né? Nós devemos nos voltar para Deus com o coração arrependido, né? Arrependidos do nosso pecado. A palavra de Deus diz, né? Lá em Salmo 51, versículo 17,
Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará jamais, né? Ele ainda diz em João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, recomeçar não é fácil, né? É desafiador. Vejam lá, quando o povo de Deus, né, ali depois de 70 anos exilado, recomeçou, né? Para eles foi um grande desafio, porque eles encontraram muitos obstáculos nessa caminhada, né? Mas eles foram vitoriosos, porque eles terminaram a obra, né? E Deus também terminou a obra neles, porque permitiu que eles reconstruíssem, que eles recomeçassem também a sua vida espiritual, né? Então, recomeçar exige, né, atitude de fé, de perseverança, né, de determinação, de ousadia, de coragem. Não é fácil recomeçar, né? Então, vejamos lá o que nos diz Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, recomeçar realmente é olhar para frente, é olhar para o alvo, né? É estabelecer no seu coração metas, objetivos, estratégias, né? Para estar bem, especialmente para estar bem com Deus, né? Porque todo o resto, meus irmãos, todo o resto Ele suprirá, né? Então nós não podemos desanimar, pois nada está perdido, né? Nosso Deus, Ele tem nos dado sempre a oportunidade de começar de novo, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele é rico em misericórdia, né? Ele tem nos dado sempre essa oportunidade de recomeçar, de nos chegarmos a Ele, corações contritos, corações arrependidos, né? Sinceros diante de Deus. Então eu quero encerrar essa meditação, esse momento, irmãos, cantando um cântico que deve ser conhecido dos irmãos, né? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Amém e amém.